Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua misericórdia e graça, pedindo ao Senhor que nos envolva, que o Senhor venha alinhar o nosso coração, nossa mente, o nosso ser com o Senhor, para que nós não venhamos a dispersar. Não queremos, Senhor Deus, e não podemos perder a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ainda, Senhor, que de primeira nós não venhamos a entender tudo, mas estaremos meditando ao decorrer dos dias. Eu peço ao Senhor que atrai, Senhor Deus, a mente de todos que estão ouvindo e todos aqueles que ouvirão, que estejam concentrados agora. É o momento da palavra. É um momento que não podemos dispersar, que o Teu Santo Espírito esteja me conduzindo e nos conduzindo, para nos aperfeiçoarmos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos abrir em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3. E eu vou trabalhar hoje o versículo 4 e 5. Gálatas, capítulo 3, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Eu vou ler até o 4 e depois o 5 nós vamos dando sequência. Vamos lá. Gálatas 2, mantenha a sua Bíblia aberta sempre em Gálatas. E aí, os versículos que eu for acrescentando para clarear um pouco os textos, nós vamos estar aí passando no Data Show. Vamos lá. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isso, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Vamos lá, eu quero fazer uma introdução e depois nós vamos começar a expor esse versículo. Como nós vimos anteriormente, o apóstolo Paulo, ele que subiu a Jerusalém, mediante a obediência a uma revelação, provavelmente essa revelação, nós já falamos, que ela foi a revelação que o profeta, aquele que profetizava, que era Ágabo, que está em Atos capítulo 11, versículo de 27 a 30, não precisa abrir, onde Paulo e Barnabé, eles receberam, recolheram a ajuda, né, os utensílios, os alimentos, enfim, os recursos financeiros, e para levar até a Judeia. Então eles foram para Jerusalém. É muito provável que ele foi por causa desta revelação, aliás, ele foi em obediência a uma revelação, e seria essa revelação. Junto com Paulo e Barnabé estava Tito, que era o filho de Paulo na fé, aquele que ele ganhou, aquele que ele evangelizou. Lembramos que, aqui é um resumo do que nós já falamos, nós lembramos que Tito era um gentil, era um grego, portanto, ele era como nós, ele não nasceu ali no lar judaico, e também com Paulo foi Barnabé, que aí sim, Barnabé era um judeu como Paulo, que foi criado no judaísmo. Os dois eram circuncisos, e Barnabé, como eu disse, ele era um judeu da tribo de Levi, natural de Chipre. Isso está em Atos 4, versículo 36 a 37. Continuando esse resumo, nessa sua viagem, o apóstolo Paulo, ele vai expor o evangelho que ele pregava, né, aos gentios. Ele vai a Jerusalém, então ele vai lá, reúne os líderes da igreja, né, no local, e ele começa a pregar o evangelho que ele pregava aos gentios, que ele pregava para nós, que não éramos judeus, para os gentios e para os gregos. A liderança da igreja em Jerusalém, onde se encontravam o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago, que tinha uma posição de apóstolo ali, como sendo líder da igreja de Jerusalém. Tiago aqui, irmão de Jesus. Continuando esse resumo, nós afirmamos que só há um evangelho, nós falamos isso semana passada, só há um evangelho. O que diferenciou ou diferenciava Paulo dos outros era o ministério dele. O evangelho era o mesmo, porém, o ministério ao qual Jesus chamou Paulo, ele chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios.
Lembre-se, quando eu falar gentios, está falando de nós. Não está falando do povo judeu, está falando de mim e de você. Está falando de todo aquele que não era judeu. Louvado seja o nosso Deus por ter levantado Paulo, por pregar esse evangelho que nós temos hoje aqui acesso. Como eu disse, né? E Pedro, no caso, separado ao ministério para pregar o evangelho aos judeus. Também falamos sobre a verdadeira circuncisão. Algumas pessoas tinham dúvidas sobre circuncisão. Então fui claríssimo a semana passada. Está lá no YouTube se você quiser ver a pregação de novo. Que era a circuncisão. E a verdadeira circuncisão era a circuncisão do coração. Que nós explicamos essa circuncisão do coração que está em Colossenses 2, versículos de 11 a 12. Então agora, na nova aliança e definitiva, essa última aliança que foi em Jesus Cristo, que nós chamamos da aliança da consumação. Esta definitiva aliança que está em Cristo Jesus, ela nos traz a liberdade de confiar única e exclusivamente no que Ele fez na cruz do Calvário, nos liberando da obrigatoriedade das leis ritualísticas e cerimoniais. Então, nós fizemos esse resumo. Agora nós vamos partir para o versículo 4, lembrando da importância dessa reunião de Paulo. Se o apóstolo Paulo não tivesse ali batido o pé, sido firme no verdadeiro evangelho, nós hoje seríamos judeus cristãos, teríamos que praticar várias obras da lei. E por graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e também pela perseverança do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, nós temos acesso a ele hoje. Por isso que nós vamos aqui fazer uma série de pregações até você entender o evangelho da graça e a importância da doutrina da graça. Vamos lá, versículo 4. Acompanhe comigo e mantenha sua Bíblia aberta. E isto, né, nós lemos no versículo 3, mantenha o 4 aberto aí, eu vou ler o 3 para você entender o 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa, ou esta questão, era por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Então eu vou explicar aqui algumas palavras que talvez alguns irmãos não vão entender. Então vamos lá. Vamos lá. E isto por causa dos falsos irmãos. Agora, quem são esses falsos irmãos? Por que Paulo chama alguns ali de falsos irmãos? Tem algumas coisas que Paulo observou, está escrito aqui. Esses irmãos, eles se entremeteram e eles tinham a finalidade de espreitar. Então tinha alguma coisa muito errada no comportamento desses falsos irmãos. Ele afirma, este assunto foi levantado lá entre os apóstolos, porque os falsos irmãos se entremeteram no meio, e essa questão foi levantada, e aí nós começamos a discutir esse assunto. Então, esses falsos irmãos eram aqueles judeus que haviam crido em Jesus, porém não aceitavam o fato de não terem mais que seguir as obrigações das leis, as obras das leis. Veja, o apóstolo Paulo era judeu, o Barnabé era judeu, só que eles não mais praticavam as obras da lei, porque elas não salvam. Só que tinha um outro lado de judeus, que não, vocês têm que praticar as obras da lei, então ficava naquela situação. Essas obras da lei, como eu acabei de citar aqui, eram essas obras ritualísticas, cerimoniais, principalmente a circuncisão, que nós falamos a semana passada. Para esses judeus cristãos, ou seja, eles eram judeus que criam em Cristo, por isso são chamados judeus cristãos. Era inaceitável que alguém que viesse a crer em Jesus, que não praticasse, que vivesse a tradição do judaísmo. Enquanto Paulo pregava a liberdade que há em Cristo, na obra dele, os judeus cristãos diziam o contrário, que se não circuncidasse, não eram salvos porque faltava a circuncisão. Você vai ver isso em Atos capítulo 15, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles judaizantes desceram, começaram a pregar sem autorização em outras igrejas, dizendo, não, vocês têm que circuncidar.
Então começou a haver aquela dúvida dentro da igreja. E quando nós vamos em Gálatas capítulo 1, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, no versículo 6, ele vai dizer: me surpreende, estou chocado de ver vocês que abandonaram o evangelho da graça e partiram para as obras da lei. Porque chegou alguém que veio com uma outra doutrina, já começaram a acreditar naquilo e começaram a mudar, porque eles não tinham raiz na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então essa questão, ela foi levantada por causa dos falsos irmãos. Veja aí que nós já lemos isso. Quem é esses falsos irmãos? Tem essa palavra agora aí, que se entremeteram. Quem se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. O que essa palavra se entremeteram? Na verdade, na NVI está escrito assim, que se infiltraram secretamente, disfarçadamente, falsamente. Eles entraram ali, eu sou irmão em Cristo. Mas eles entraram com a finalidade de querer bater de frente com o apóstolo Paulo. Eles estavam quietinhos, sentados ali, na hora que tiveram a oportunidade, bateram de frente com o apóstolo Paulo. Então, veja bem quem era, por que ele chama eles de falsos irmãos. Porque essa palavra entremeteram é justamente se infiltraram, secretamente, disfarçadamente. A outra forma de ler essa frase é assim: é por causa daqueles que falsamente fizeram de conta que eram irmãos da fé. A palavra espreitar aqui, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a palavra espreitar aqui, ela é espionar, conspirar contra. Então veja bem, Paulo ele vai lá, se apresenta aos apóstolos, expõe o evangelho e de repente no meio, Paulo não identificava, no meio daquelas pessoas que ele estava pregando o evangelho, tinha esses judaizantes disfarçados de irmãos em Cristo. Vamos ver o que aconteceu. Como eu disse, para espionar, a palavra espreitar, ela é espionar, conspirar contra. Note a maneira que estes supostos irmãos em Cristo se infiltraram onde Paulo estava. Não é à toa que o apóstolo Paulo ficou indignado. Eles agiram de má fé, se fingiram de irmãos, tudo isso para perverter o evangelho, para bater de frente com aquilo que o apóstolo Paulo estava expondo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos, vamos fazer agora uma aplicação disso. Será que isso existe hoje em dia? Será que existem esses supostos irmãos que aparecem do nada e começam a questionar a nossa fé? Nos colocar em dúvida? Para aqueles que são os neófitos na fé, aqueles que estão começando a fé, aí chega alguém e começa a falar uma coisa, começa a mudar, distorcer aquilo que você está aprendendo. Será que existe isso hoje? Será que existem pessoas que vão incitar pensamentos que não estão em concordância com as Escrituras? Será que você tem dado ouvido a estes que não estão aliançados, que não têm comunhão com a noiva de Cristo e fazem a sua cabeça para sair da igreja? Eu quero que você pense sobre isso. O apóstolo Paulo estava ali, mas ele estava preparado para dar resposta. Você vai ver o que ele não deu nem espaço para isso. O apóstolo Paulo bateu de frente. Então cuidado com quem você ouve, cuidado com o que você escuta. Você precisa ser um bereano, você precisa estar atento à palavra, você precisa fazer pergunta, porque hoje nós estamos envolvidos de muitas opiniões e de pouca verdade bíblica. Infelizmente ainda existem espiões, falsos irmãos, que vão nos cultos e depois saem disseminando veneno por onde passam. Tem pessoas que têm o prazer de vir aqui no culto, e isso é no Brasil, no mundo inteiro, vem, e ao invés de sair e falar algo de bom, sempre vai mostrar talvez uma fragilidade, alguma fraqueza que aquele ministério está tendo. São covardes, são falsos irmãos.
Por isso que Paulo chama de falsos irmãos. Mas se eles infiltrarem e baterem de frente com quem tem conhecimento da Bíblia, eles vão sair do jeito que entraram, mudo e calado, porque eles não têm força contra o Evangelho. Estamos em dias de apostasia. Eu já expliquei o que é apostasia. Apostasia é abandono da fé. E isto é devido à descredibilidade que há, porque quando se compara o que se está pregando com o que se vive, não bate. Por isso que eu falo para os irmãos, cuidado com quem você ouve. A pessoa está querendo te evangelizar, está querendo evangelizar evangélicos, cristãos. Está querendo te ensinar uma coisa, mas que essa pessoa não vive. Então você tem que falar, meu irmão, olha, né? Tira primeiro, você não vai falar isso, mas trave do teu olho para você tirar o cisco do meu. Ei, peraí, você tem que me ajudar. Tem pessoas que fazem comentários que você percebe que por trás daquele comentário, daquela opinião, está mais tirando a fé da pessoa do que incentivando ela a buscar a Cristo. Isso é um perigo. Cuidado com quem você dá ouvidos. Olha para a vida dela. Olha para a vida dela e vê se ela tem condições, se ela tem um testemunho de vida para poder te orientar. Se essa pessoa tem compromisso com as Sagradas Escrituras, se ela vai te orientar, na hora que ela abre a Bíblia vai te orientar, e não falar o que ela pensa. Por isso a cada dia surgem comentaristas net, haters da fé, que só tem o intuito de disseminar a dúvida entre o povo de Deus. Irmãos, a partir do momento que você ficou em dúvida, você deu brecha. Você ficou em dúvida, ali está a brecha. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que ter confiança no que Ele diz. Os sinais estão aí provando o que Jesus disse. Mas aí chega alguém assim e começa a infiltrar e pregar um outro evangelho. Mas veja bem, você vai ver que daqui a pouco, como foi a posição do apóstolo Paulo, ele chegou ali, falou com Tiago, falou com João, falou com Cefas, com Pedro, aí se levantaram esses falsos irmãos, e você vai ver a posição dele. Portanto, vale um conselho, precisamos saber diferenciar opiniões, comentários da verdadeira interpretação da Bíblia, que é trazer o que o autor quis dizer. Tem pessoas que dão comentários, opiniões sobre a Bíblia, mas ela não traz o que a Bíblia diz. E se você não trazer o que a Bíblia diz, não te ajuda. Porque os comentários, irmãos, que não estão pautados na Bíblia Sagrada, eles são falhos, eles deixam reticências, eles não trazem verdade, eles trazem dúvidas. Portanto, vale um conselho, cuidado com o que você ouve, quem você ouve, isso pode perturbar a sua fé, assim como aconteceu com os Gálatas. Continuando, olha aí no versículo 4, para espreitar, ou com a finalidade de espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Então, o que é liberdade aqui, né? Eu preciso trabalhar essa palavra, porque tem pessoas que não têm noção do que significa liberdade. Liberdade é o estado, aqui eu sempre trago do original, é o estado de estar livre, não está mais sobre a escravidão. Toda vez que se usa a palavra liberdade, o que está oposto à liberdade é a escravidão. E qual era a escravidão que o povo vivia naquela época? Era a escravidão de ter que praticar as obras da lei. Então quem está em Cristo Jesus tem a liberdade de não praticar as obras da lei. Isso não quer dizer que eu não devo observar o grande mandamento, que é o que resume todos os mandamentos. Veja bem, nós temos as obras da lei e nós temos a orientação de Deus, a lei de Deus. Nós precisamos saber diferenciar, porque tem sim uma diferença entre a lei, o grande mandamento do Senhor, que o Senhor Jesus vem afirmar no Evangelho, do que as obras da lei. E conforme nós formos expor Gálatas, você vai entender que há diferença entre as obras da lei e a lei de Deus, aquele grande mandamento dele. Então o conceito de liberdade aqui é em relação à lei, pois a continuação das práticas religiosas judaicas para serem salvos era voltar ao jugo, à prisão
das obras da lei. Então veja, irmãos, a lei, ela foi colocada para nos mostrar que nós não conseguimos viver, que nós não conseguimos ser santos pela lei, é impossível. A lei mostra como nós somos pecadores, eu vou falar daqui a pouco. Praticar as obras da lei, você não vai ser salvo por isso. Então, tudo isso apontava para Cristo, que resumiu tudo nele. Tudo se resume, tudo para em Cristo Jesus. Veja, o que é esta liberdade? Porque eu preciso explicar isso aqui. Porque liberdade não é libertinagem. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus é uma liberdade mesmo. Vamos entender isso. Repito, os cristãos estão livres das obras da lei, como meio para a salvação. Estão livres da maldição que existia na desobediência das obras da lei. Vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Se nós somos também em Deuteronômio, só para dar essa diferença, Deuteronômio 27, 26 vai falar sobre a maldição que há quem não segue as orientações de Deus. Deuteronômio 28 vai falar que aqueles que seguem são abençoados por Deus. Vamos lá que nós vamos trabalhar isso. Deuteronômio 27, 26 vai dizer assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Entenda, liberdade em Cristo jamais será uma licença para pecar, jamais. O mandamento principal que eu vou falar daqui a pouco, que está em Marcos 12, há uma diferença entre eu seguir a lei, seguir este grande mandamento, vamos dizer assim, de Deus, do que eu praticar obras legalistas, religiosidade. Há uma grande diferença. Em Romanos 6, versículo 15, Romanos 6, versículo 15, vai dizer algo muito importante. É o mesmo escritor de Gálatas, é o escritor de Romanos, que é o apóstolo Paulo. Romanos 6, 15 vai dizer assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha o que ele está dizendo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Uma vez que estamos livres da obrigação das obras da lei, ritualísticas, cerimoniais, nos tornamos servos da justiça. Tudo que era necessário para ser salvo. Ou seja, vou repetir, uma vez que estamos livres da obrigação das obras da lei, ritualísticas, cerimoniais, nos tornamos servos da justiça. Veja bem, você está livre de não praticar aqueles rituais que os judeus praticavam, dos cerimoniais, das 613 leis positivas e negativas, porém, você é chamado a ser servo da justiça. Nós somos chamados a ser servos da justiça. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 6, versículo de 18 a 19. Romanos 6, versículo de 18 a 19. Olha que texto também maravilhoso para abrir a nossa mente. Nós vamos trabalhar muito a doutrina da graça, porque você precisa entender isso. 18 a 19, Romanos 6, 18 a 19. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Está escrito aí? E uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Nós somos libertos do pecado, porém somos chamados a ser servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Preste atenção agora nesses detalhes. Assim como antes oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Ou seja, não é porque eu não pratico mais as obras da lei que eu posso fazer o que eu quero. Eu falava no discipulado aqui, irmãos, um cristão tem que ser diferente de qualquer outra pessoa da face da terra. Ele tem que praticar obras de justiça, sim. Ele tem que ser justo. Ele tem que ser sincero, leal, ele tem que ser fiel a Cristo.
Mas isso não é para ser salvo, isso é porque a salvação te alcançou. Deixa eu explicar isso. Hoje eu não pratico as obras da lei, os mandamentos, as orientações que são santas, nós vamos entender isso, para ser salvo. Porque eu sou salvo, é que agora eu quero ser justo, eu preciso ser reto diante de Deus, eu quero ser parecido com Cristo. Esse sentimento quem dá é Cristo agindo em nós. Uma vez que a salvação nos alcançou, Ele vai direcionar você a praticar isso, é natural. Outro texto que deixa bem claro que esta liberdade da obrigatoriedade das obras da lei não nos faz livres para pecar. Isso que está sendo colocado aqui é para entender que não tem essa de que cristão, que todo mundo vai ficar no pecado, isso não existe. Também precisamos saber diferenciar o que é pecado e o que são falhas e erros. Mas viver no pecado entra em contradição com a Bíblia Sagrada. Se eu pegar eu vou ler o 1 Pedro 2,16, pode abrir aí, depois eu vou ler 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Nós somos chamados a viver uma vida justa, sermos servos da justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Amém? 1 Pedro 2, 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vou repetir. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade com pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Não tem essa de um servo de Deus, eu vou cair, não, isso não existe. Nós lutamos contra o pecado, nós temos que viver uma vida santa. Não tem essa. Isso é conversa de quem já está planejando cair no pecado, já está com intenções. Não, o Senhor chamou para a gente ser santo. Sede santo como vosso Pai é santo. E eu digo que a evidência da salvação na vida de alguém é santificação. Se eu sou salvo, eu odeio o pecado. Se eu sou salvo, eu quero abandonar as coisas do pecado. Eu fujo do pecado. Eu não dou brecha. Vocês entenderam bem aqui? Mais claro que esses dois versículos, não tem jeito. Veja, 1 João capítulo 5, versículo 18, eu quero deixar bem claro essa liberdade, porque essa palavra liberdade é um perigo nas mãos de quem não prega a verdade. Nós temos liberdade em Cristo, tanto é que o apóstolo Paulo respondeu essa pergunta, e daí? Porque havemos de pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Quem vem com essa conversa, irmão, não nasceu de novo, e eu vou te mostrar isso aqui na palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18, olha o que está escrito aí. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não. Quem nasceu de Deus vive pecando? Não, ele quer fugir do pecado, ele odeia o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 12, deixa aberto enquanto eu vou ler aqui. A lei mosaica, a lei de Deus, a lei mosaica é santa, perfeita. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Romanos 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então a lei, ela é santa, ela é perfeita, ela é padrão de santidade. Agora, nós vivemos hoje, pela ação do Espírito Santo em nós, que nos conduz a uma vida de santidade. Deixa eu repetir isso aqui.
Agora, no tempo da graça, na aliança dessa graça, nós vivemos a última aliança, que é a aliança da consumação em Cristo Jesus. Nós vivemos agora pela ação do Consolador, pela ação do Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz a uma vida de santidade e justiça, como forma de gratidão. O Espírito Santo trabalha em nós, nos regenerando, como evidência de que somos salvos. O que nós lemos em João capítulo 17, versículo 17? Se os irmãos decoraram o versículo, João 17, versículo 17, olha que versículo maravilhoso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. E eu quero aqui, antes de passar para diante, eu preciso ler para os irmãos entenderem, porque este mandamento que está em Marcos 12, deixa aberto aí para mim, Marcos 12, de 28 a 31, nós vamos dar sequência aqui nesse momento que Paulo estava passando ali, nessa reunião com os apóstolos. Mas eu preciso explicar essa questão da liberdade para nós, como eu estou aqui passando, né, por cada versículo. Mas vejamos, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos tirar os olhos do grande mandamento de Deus, porque a liberdade que nós temos não tira a responsabilidade nossa de olhar para o grande mandamento. Precisamos vivê-lo, porque quem vive este grande mandamento de Deus, certamente é alguém que tem a obra do Espírito Santo nele. Quem não vive isso, não está tendo o trabalho do Espírito Santo, não é regenerado. Vamos lá, Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 31. Marcos 12, versículo 28. Vamos lá. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele estava lendo então o mandamento que já estava aí desde Êxodo e tal, Deuteronômio, enfim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo ele resumiu todos os mandamentos nesse. O segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejamos, por mais que nós não venhamos a praticar obras legalistas, religiosas, mas este mandamento nos compromete a viver uma vida justa, porque não tem como eu amar a Deus se eu tiver ídolos no meu coração. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não amo o irmão que está do meu lado. Por isso que é um engano. Quem não quer estar dentro de uma igreja, quem não quer estar aliançado a uma comunidade, ele está com problemas, ele está doente. Porque lá em 1 João vai dizer que como você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão a quem você vê. Quem não gosta de se relacionar com pessoas, ele não pode dizer que ele é um cristão. Você precisa aceitar a limitação do outro, você precisa estar em comunidade. Este é o grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo e o primeiro: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Ou seja, é uma vida voltada para Deus. E quem vai nos conduzir a viver o resumo de todos os mandamentos? O Espírito Santo. Vamos continuar. Versículo 4 em Gálatas. Vamos lá que estamos caminhando para o final. 4. Você vai ver que tem aí na parte final do versículo 4, dizendo assim: a fim de espreitar a nossa liberdade
que temos em Cristo Jesus, ok? No versículo 5, começa, e reduzir-nos, deixa eu abrir aqui, a escravidão. Vamos pegar aí onde está escrito, reduzir-nos à escravidão. Olha lá, versículo 4 ainda continua, né? Em Jesus Cristo, olha lá, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, né, infiltraram com o fim de nos espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. A ideia aqui de reduzir a escravidão é obter controle sobre nós, para nos escravizarem, ou seja, eles olharam para Tito provavelmente e falaram, mas ele não foi circuncidado. Sim, mas ele não precisa ser circuncidado, porque ele crê em Jesus. Não, mas precisa ser circuncidado. Queriam trazer de novo esse peso sobre nós. E o apóstolo Paulo bateu de frente. Não. Esses espiões, falsos irmãos, tinham como objetivo a continuidade das práticas judaicas na nova aliança. Mas pela perseverança de Paulo e a aprovação logo dos apóstolos, não precisamos nos sujeitar a isto para sermos salvos. Basta crer na obra expiatória de Jesus Cristo, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ver isso. Você precisa aprender a doutrina da graça. Essa graça, esse tempo que nós estamos aqui, no tempo antes de Jesus, eles tinham que olhar para Jesus que iria vir, e eles praticavam a lei, os rituais, porque fazia menção de Jesus. Agora nós olhamos para Jesus que já veio, e nós vivemos pela graça, por aquilo que ele já fez. Efésios 2:8 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas um salvo, ele há de fazer obras, ele há de ser justo, ele há de fazer isso, porque agora o Senhor nos alcança, e por esse alcance que ele faz em nós, ele nos leva a fazer boas obras. No versículo 9 vai falar sobre isso, se dizer aí, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Próximo, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então hoje, quando nós servimos a Cristo, nós fazemos boas obras, porque nós fomos salvos. Não fazemos obras para sermos salvos, é completamente diferente. Para isso há uma urgência nos dias de hoje em meditarmos nesta obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode dizer ser salvo pelo que faz as obras da lei, mas somente nas evidências do que Cristo fez, que faz e fará em nós. Romanos 3:28, para encerrar este versículo 4, Romanos 3:28 vai dizer assim, Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vou repetir, concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, ele é perdoado pela fé, independente das obras da lei. Versículo 5, de Gálatas 2:5, vamos lá. Gálatas 2, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Na NVI está escrito assim, na NVI, não precisa abrir, fica aí com essa versão ARA. Na NVI está assim, não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então aqui no versículo 5 ele conclui tudo o que ele estava dizendo ali antes. Tudo que ele passou, ele foi para Jerusalém,
Ele expôs o evangelho, infiltraram aqueles falsos irmãos, se levantaram contra ele, e ele vai finalizar dizendo assim: vejamos, o apóstolo Paulo está relatando aos Gálatas, veja, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Gálatas, como foi a sua conversa com os líderes da igreja, e sua posição diante dos judaizantes que estavam lá. No versículo 5 ele finaliza como dizendo: quando eu cheguei com Tito e Barnabé, apresentei o evangelho que prego. Mesmo assim, ainda tinha uns judaizantes que se intrometeram no nosso meio, mas eu resisti a eles até o final. E a prova dessa resistência minha, a prova cabal de que o evangelho que eu prego é o único evangelho, é que Tito não foi obrigado a ser circuncidado. E fizemos isto para que a verdade do evangelho, o evangelho da graça, permanece entre nós. Em resumo, se Paulo não tivesse batido de frente ali para defender o verdadeiro evangelho, eu e você seríamos judeus cristãos hoje. Nós os homens teriam que ser circuncidados, estaríamos praticando obras da lei. E perderíamos a plenitude, a bênção, a graça de vivermos na doutrina da graça. É de entender o que Cristo fez por nós. Louvado seja Deus por isso. Concluindo, para quem está em Cristo Jesus, há liberdade. Quem vive no pecado é escravo dele. A liberdade nos dá o domínio sobre a servidão. Hoje nós que estamos em Cristo Jesus somos livres para servi-lo. Você hoje não carrega o peso de ter que praticar obras da lei para que você seja justificado, mas você foi chamado a ser servo de Cristo para a justiça. Nós lemos vários textos falando sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você precisa conhecer o evangelho, a doutrina da graça. Preste bem atenção. Se não fosse esse evangelho da graça, os fracos, os oprimidos, os perdidos não tinham esperança. O evangelho da graça, como Jesus diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele vai dizer assim: eu vim salvar e buscar o que está perdido. E o perdido, todos nós estávamos perdidos. E o que você precisa entender é que este evangelho da graça, ele é fundamental para entender, para que você entenda no que ele vai fazer em você, no que ele já fez, mas no que ele quer fazer em você. Ele quer trabalhar em você de dentro para fora. O evangelho da graça, ele não trabalha o externo do homem. Não são mais as minhas roupas, não são mais o meu corte de cabelo, não são isso. Pelo contrário, é aquilo que está dentro de mim que me impulsiona a eu me vestir adequadamente, a eu me comportar adequadamente, a eu ser diferente. É o que Deus faz em mim. Porque todos aqueles que fazem sem isso, fazem por religiosidade, uma hora não aguenta. Aqueles que sabem que estão praticando algo, a consciência dele na hora é ativada. A consciência dele é ativada: olha, você aqui falhou, peça perdão. O Espírito Santo vai trabalhar dentro de nós, para que você venha a estar próximo de Deus. O próprio Espírito Santo agora ele faz esse trabalho em nós. Ele te convida, ele te chama, ele te exorta, te consola. O próprio Espírito Santo faz isso dentro de nós. Muitas vezes você vai se sentir mal porque você caiu. Mas quem está em Cristo Jesus, que cometeu um erro, que cometeu uma falha, que teve uma semana difícil, que se estressou, que se aborreceu, o Espírito Santo, o nosso consolador e amigo, ele vai estar ali te falando: levanta, continua. Ele vai fazer a obra em você. Mas você precisa saber disso.
E o que você tem que fazer é se colocar à disposição para isso. Você precisa estar aqui e ter paciência de ouvir a palavra. Você tem que estar aqui na escola bíblica para você aprender, porque é neste aprendizado que você vai entender o que é a sua responsabilidade e o que é a soberania de Deus na sua vida. Eu te digo, aqueles que estão em Cristo Jesus e têm relacionamento com Ele, não buscam revelação, porque o Espírito já fala com Ele. O Senhor chama-nos para um relacionamento. Nós falamos isso ontem na reunião com jovens. Ou seja, as obras da lei faziam os homens terem relacionamento com a religião, mas não terem a liberdade de conversar com Deus, de abrir o coração para Deus e de falar quem você é, do que você sente, de como você está. Você tem essa liberdade hoje. Essa é a liberdade que a Bíblia fala, a liberdade de um relacionamento com Deus, a liberdade de se relacionar com Deus vivo, por meio de Jesus Cristo. Essa liberdade eles não tinham antes de Jesus vir. Eles não se relacionavam com Deus. Você vai ver homens piedosos no Velho Testamento, que oravam, que meditavam nas Escrituras, mas a liberdade que nós temos hoje de chegar até o Pai só existe por meio de Jesus Cristo. Então você não pode reclamar, porque se você se arrepender dos seus pecados, se você tomar o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da graça, e começar a buscar um relacionamento com Deus, a tua vida vai ser diferente, e as pessoas vão observar, tem algo em você diferente, você está diferente, e aí você vai poder falar, glória a Deus, o Senhor me mostrou, depois de muitos anos, como me relacionar com Ele. Eu quero orar. Pai, coloque esta palavra nos nossos corações. O apóstolo Paulo foi guerreiro, o apóstolo Paulo foi batalhador, o apóstolo Paulo foi corajoso, ele bateu de frente de forma honrosa, ele tinha amor pelo verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Nós vamos ver isso nas exposições dos próximos versículos, e nós temos que entender que o verdadeiro Evangelho nos compromete a ser servos da justiça e não sermos legalistas, ou seja, obras da lei. Não, o Senhor te chama a despojar do velho homem e a deixar que Cristo venha fazer com que este novo homem, esta nova criatura em Deus, venha a transbordar, venha aparecer para o mundo, conhecer que Cristo está em você, que Cristo está em mim. Os teus vizinhos precisam conhecer que Cristo está na tua casa, que você já não dá berros, gritos como um louco desvairado, alguém que perdeu o rumo do que é ser normal. Irai-vos, mas não pequeis. Nós temos estresse, temos angústias, mas o Senhor quer nos ensinar a como se comportar, a como agir, a como pensar, tudo por meio do Espírito Santo, pela sabedoria que Ele há de nos dar, pelo Evangelho da graça. Essa liberdade que temos hoje de ouvir a Deus e de falar com Deus. Você tem a liberdade hoje, meu irmão e minha irmã, de você ouvir a Deus pela palavra dEle, de você conhecê-lo e de você se relacionar com Deus, porque a graça te dá essa oportunidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado.